Brasil Justiça desta semana vai abordar o dano moral por abandono afetivo, a alienação parental e as uniões homoafetivas. Para falar sobre esses assuntos, a nossa entrevistada é a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Gardênia Duarte, magistrada há 30 anos. Doutora Gardênia, muito obrigada pela sua presença aqui no programa da MB, o Brasil Justiça. Eu é que agradeço a possibilidade, inclusive, de poder ser útil nas informações para o público. Doutora Gardênia, em que consiste o abandono afetivo? O abandono afetivo é um ato de negligência. Todas as vezes que alguém tem alguma pessoa com o dever de cuidar e de zelar e o abandona afetivamente, ou seja, não transmite para aquela pessoa o necessário contato, o necessário cuidado, está agindo com abandono afetivo. Qual hipótese pode ser indenizável? As hipóteses são muitas. Geralmente ocorre de pai para filho. Que é a parental, né? Que é o abandono afetivo parental. E é perfeitamente passível de indenização por danos morais. Muitas vezes o filho é relegado a segundo plano por um genitor, que muitas vezes até colabora financeiramente com a subsistência dele, mas não lhe dá o devido afeto e a devida atenção, e este filho pode entrar na justiça pedindo a indenização correspondente para, pelo menos, obter algum consolo, digamos, alguma reparação de alguma forma sobre esses sofrimentos e os traumas que foram deixados por esse tipo de abandono. As decisões judiciais de pai para filho são pacíficas? Não são muito pacíficas, porque muitos ainda, alguns doutrinadores e alguns juristas, ainda acreditam que o abandono afetivo não seja um ato ilícito para caracterizar uma indenização, para levar a uma indenização. Porque, para informação melhor do público, eu explico o seguinte: todo dano moral a ser indenizável, ele decorre de um ato ilícito que é praticado por alguém, um ato que vai de encontro a uma legislação e que causa prejuízo a outrem. Muitos acreditam que o abandono afetivo não seja um ato ilícito para gerar essa indenização, porque essa corrente que crê nisto acredita que o dano afetivo, o afeto não se compra, não se pode dar àquela pessoa que não deseja oferecer o afeto. Mas hoje em dia, as correntes que estão crescendo são justamente no sentido contrário. A de que realmente a falta do afeto para a criança, para o filho, para o parente, é causadora de traumas e transtornos psíquicos de grande gravidade e que merecem ser indenizados. Essa é a corrente geral. Apenas o abandono afetivo de pai para filho é indenizável ou não? Não. Existem casos, por exemplo, de cônjuges. Há um artigo, um dispositivo no Código Civil que trata do dever de assistência mútua entre os cônjuges. Muitas vezes, não raros, há casos de cônjuges que se separam e que, por força disso, um deles abandona afetivamente o outro, ou porque é inválido, ou porque é doente, ou por outros fatores, e esses casos também podem ser passíveis de indenização. Esse tipo de indenização, ele gera resultado positivo para a relação familiar? Para a relação familiar em si, eu particularmente não creio, porque realmente não se pode esperar que com uma indenização, uma ação que leve a uma indenização deste tipo, vá resolver de uma hora para outra anos e anos de traumas decorrentes desta falta de afetividade. Mas uma coisa é certa, essa indenização ela é necessária, eu creio que por dois motivos. O primeiro motivo serve de educação para aquele que abandonou afetivamente aquela pessoa que, por dever de lei, ele deveria amparar. Então, o que significa isso? Que esta pessoa vai pensar novamente, vai pensar duas vezes
antes de gerar, digamos, um filho e abandoná-lo à própria sorte no que tange ao afeto. E, por outro lado, aquela pessoa que se sente abandonada poderá, como eu já falei, com a indenização, receber algum consolo através de bens materiais que possa adquirir e melhorar a sua vida pessoal. E isso pode não trabalhar os traumas que são profundos, mas pelo menos reduzir um pouco o seu sofrimento. Eu gostaria também de dizer, Renata, o seguinte, e alertar o público, que o abandono afetivo é muito diferente daquele dever de prover a subsistência do outro. O dever de prover a subsistência de alguém leva a uma ação de alimentos. O abandono afetivo, ele vai muito além disso. Alguém pode estar provendo a subsistência de um filho ou de um parente, mas pode não dar a mínima para ele, e isso causar traumas profundos nesta pessoa. Em 30 anos de magistratura, a senhora já acompanhou algum caso de abandono afetivo que ficou marcado na sua memória? Ah, já sim, já. Já acompanhei e foi muito triste. E, inclusive foi entre dois cônjuges, porque o marido estava se separando da esposa, ainda não tinha se divorciado, mas eu estive presente e pude ouvir ele dizer a ela, em plena audiência, que ela não ficaria ao desamparo, porque ele poderia remunerá-la para que ela fosse a governanta dos pais dele. É uma situação complicada, né? Muito complicada. Quando eu olhei para ela estava acabada, porque realmente é uma prova de que para ele ela nada significava. Então, eu creio que é muito interessante essas situações, mas o juiz deve ter cuidado, deve analisar caso a caso, porque é muito difícil, há uma linha muito tênue entre o que é abandono afetivo e o que é simplesmente uma busca de uma indenização pecuniária, pura e simplesmente. Já houve algum julgamento que gerou uma certa repercussão sobre o abandono afetivo? Ah, sim. Houve um caso muito famoso, salvo engano, no ano de 2011, onde uma senhora no interior de São Paulo ajuizou uma ação de investigação de paternidade e, quando foi comprovada a paternidade, ela então requereu a indenização por dano moral por abandono afetivo. Em primeira instância, quer dizer, o juiz de primeiro grau julgou improcedente este pedido. Ela recorreu no Tribunal de São Paulo, foi revertida esta decisão e foi concedido. A outra parte não se conformou e recorreu ao Supremo. No Supremo, a relatora ministra Nancy Andrighi deu um voto espetacular, proferiu um voto espetacular, inclusive porque conseguiu verificar e trabalhar bem a prova que esta senhora fez no processo de que ela ficou sempre tida na família como uma filha de segunda classe. E isto foi que levou realmente que o Supremo mantivesse essa decisão, apenas reduzindo um pouco a indenização que estava alta e fixando-a em R$200 mil, porque o réu era uma pessoa abastada. Muito obrigada. No próximo bloco, a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Gardênia Duarte, vai falar sobre a alienação parental. Não sai daí, a gente volta rapidinho. Estão abertas as inscrições para o segundo Encontro Nacional dos Juízes de Família, que será realizado entre os dias 11 e 13 de setembro, no auditório da Associação dos Magistrados do Estado de Goiás, ASMEGO. A Escola Nacional da Magistratura oferece 50 vagas aos magistrados que devem se inscrever até o dia 7 de agosto no site enm.org.br. Não perca! Estamos de volta com o programa DMB O Brasil Justiça. No primeiro bloco, conversamos sobre o dano moral por abandono afetivo. Agora, a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Gardênia Duarte, vai abordar a alienação parental. Doutora Gardênia, vamos explicar
para o telespectador o que é alienação parental? Pois não. A alienação parental é a participação ativa de alguém na vida de uma criança, instigando-a e induzindo-a a não gostar ou a temer um dos genitores, especificamente. Criando, digamos, sobre esse genitor, para a criança, uma imagem desqualificada, desclassificada, e que a criança venha justamente a desgostar desse genitor por força disso. A Justiça oferece algum respaldo legal? Neste caso, sim. Oferece o respaldo da Lei 12.318 de 2010, que realmente expõe todas as hipóteses de alienação parental e quais as medidas protetivas que o juiz pode aplicar para amenizar essa situação ou combater. E quais são as medidas protetivas para inibir ou diminuir a alienação parental? Vão desde uma simples advertência àquela pessoa que esteja cometendo este ato, que é um ato ilícito, até a perda da autoridade parental. E entre elas tem várias outras medidas, como acompanhamento psicossocial de assistentes sociais, psicólogos, o aumento da convivência com aquele genitor que se diz alienado, a transferência de guarda da criança de um cônjuge para o outro e algumas outras que o juiz ache conveniente tomar, tudo em prol da proteção dos direitos da criança. A alienação parental constitui crime? Não, não constitui crime. Quando esse projeto de lei surgiu, até haviam algumas disposições penais, mas foram vetadas pelo presidente da época, o presidente Lula, com muita sobriedade, porque se trata de relação familiar e as medidas são de natureza protetivas, visando apenas a proteção da criança. Punir não vai adiantar. O ideal é que o juiz atue, neste caso, protegendo o direito do menor. É como se houvesse uma coação moral à criança para que ela desgoste de um dos genitores. Ocorre geralmente entre pais e filhos. Mãe instigando o filho contra o pai, pai instigando o filho contra a mãe, mas pode também ocorrer com alguém instigando a criança contra os avós daquele genitor. Entendeu? Também pode ocorrer isso. Pode ser indenizável? Ah, sim, é indenizável. Porque esta criança, quando ela tiver idade suficiente, ela pode reclamar danos morais e comprovar que durante este período ela sofreu vários traumas e desejar ser reparada disso. E também aquele cônjuge que foi considerado alienado. Ele também pode requerer tanto, neste caso é muito interessante, que pode requerer tanto a indenização por dano moral, como por dano material também. E a pessoa que estiver nessa situação, vivenciando a alienação parental, o que ela deve fazer? Onde ela procurar? Deve procurar a justiça, procurar primeiro um advogado que possa, um profissional da área que possa orientá-la, e procurar a justiça pedindo a indenização, comunicando ao juiz para que se solucione este problema. E os juízes hoje já têm, as varas de família já têm toda uma estrutura para resolver esse tipo de problema. A alienação parental ela é mais comum após a separação do casal? Sim, é mais comum após a separação, porque todo casal, no momento da separação, ele sofre um processo traumático. E neste processo traumático, quem fica com as crianças tende, se não tiver muito equilíbrio e não tiver uma convivência pacífica, um relacionamento pacífico com o outro cônjuge, tende a manter os filhos consigo e evitar com que esses filhos fiquem com o outro cônjuge. É uma reação natural psicológica de quem se sente, por exemplo, traído pelo companheiro, pelo cônjuge, de segurar os seus filhos e não deixar com que eles fiquem com o cônjuge que, segundo ele, o traiu. Existem outras formas de alienação parental, além da desqualificação do pai ou da mãe? Existe sim. Por exemplo, também são atos de alienação parental o cônjuge levar a criança para longe, para um domicílio longínquo, sem o consentimento do outro cônjuge, criar embaraços para que o outro cônjuge visite ou tenha acesso à criança,
medidas que impeçam ou omitam informações importantes sobre a criança para o outro cônjuge, como doenças, problemas escolares, educação. Tudo isso, todos esses atos, também são considerados atos de alienação parental. Doutora Gardênia, é verdade que existe bullying também na alienação parental? Ah, sim. Alguns doutrinadores preferem até a denominação de bullying familiar à alienação parental, como também implantação de falsas memórias. Porque a alienação parental também pode ocorrer com implantação de falsas memórias com relação a genitor que já faleceu. Isso também existe. Então, esse termo bullying familiar é muito utilizado pelos doutrinadores. Existe sim. Não deixa de ser uma forma de bullying, porque a alienação parental se trata de uma coação à criança, conduzir a criança a desgostar do outro genitor. Então, não deixa de ser um bullying. Muito obrigada. No próximo bloco, a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Gardênia Duarte, vai falar sobre as uniões homoafetivas. Não sai daí, a gente volta em instantes. Ser juiz no Distrito Federal, para mim, que sou vinda do estado do Maranhão, é uma verdadeira bênção, porque nós não temos comarcas, estamos sempre próximos da sede e é uma justiça muito bem aparelhada e creio que é uma das melhores, mais céleres do país. O segundo curso de ativismo judicial promovido pela Escola Nacional da Magistratura oferece 30 vagas. A capacitação será realizada nos dias 19 e 20 de setembro na sede da MB em Brasília. As inscrições podem ser realizadas até o dia 4 de agosto no site enm.org.br. Estamos de volta com o programa da MB O Brasil Justiça. Nos 2 blocos anteriores, conversamos sobre o dano moral por abandono afetivo e alienação parental. Agora, a desembargadora do Tribunal de Justiça da Bahia, Gardênia Duarte, vai falar das uniões homoafetivas. Doutora Gardênia, o que mudou depois do julgamento do Supremo Tribunal Federal em 2011 sobre os direitos dos envolvidos nas uniões homoafetivas? Vamos explicar melhor ao público como se deu esse julgamento e do que se tratou ele. Tratou-se de uma ADIM, ou seja, uma ação direta de inconstitucionalidade, proposta pela Procuradoria-Geral da República e mais uma DPF proposta pelo governador do Rio de Janeiro. É uma arguição de descumprimento de preceito fundamental da Constituição. Nessas 2 ações, o que se requereu ao Supremo Tribunal foi que definisse a questão da união estável com relação aos homoafetivos, aqueles envolvidos em união homoafetiva. Porque o Código Civil e a Constituição falam em união estável entre homem e mulher. Não fala sobre homoafetividade. E este julgamento veio justamente dar uma interpretação extensiva aos 2 artigos legais, tanto da Constituição como do Código Civil, sumulando esse entendimento e determinando que qualquer interpretação desses dispositivos englobasse as uniões homoafetivas. Ora, assim sendo, ela passou a ser uma entidade familiar. E como entidade familiar, os envolvidos neste tipo de união passaram a ter direitos previdenciários, direitos a alimentos, direitos a separação e comunhão de bens e partilha de bens, direitos sucessórios, direitos previdenciários, adoção de filhos e conversão em casamento. Isso é muito interessante, porque apesar da Justiça já haver deliberado algumas dessas medidas, nada era amparado por lei.
E com a decisão do Supremo, com esse julgamento, tudo ficou solucionado. Os doutrinadores costumam dizer que esse julgamento colocou uma pá de cal em todas as dúvidas. Ou seja, os direitos agora são os mesmos. São os mesmos das uniões heterossexuais, das uniões estáveis, porque hoje a união entre os homoafetivos é considerada como entidade familiar, desde que ela seja constituída de forma duradoura, contínua, pública e com a intenção de constituir família. E as uniões homoafetivas podem também ser convertidas em casamento, né? Podem sim, porque uma vez que são consideradas entidades familiares, tal qual a união estável dos casais dos heteroafetivos, né, podem ser convertidas em casamento, sem sombra de dúvida. Depois do julgamento, ficou mais fácil tomar decisões? Muito mais fácil, porque eu costumo dizer que antes do legislador tomar alguma deliberação no sentido de legislar algo para resolver algum drama social, os dramas chegam na mesa dos juízes muito antes. E esse caso é muito interessante porque não chegou a lei, mas chegou o julgamento do próprio judiciário. Então, para nós foi excelente, porque agora não há mais dúvida, as questões são resolvidas nas varas de família, são entidades familiares, e para os homoafetivos envolvidos nesta relação, ficou muito mais fácil discutir os seus direitos. E a senhora, inclusive, em 2002, escreveu um livro sobre as uniões homoafetivas. Qual foi o enfoque desse livro? Foi muito interessante. Nessa época, eu era titular da 3ª Vara de Família em Salvador e me via envolvida com alguns dramas dessa espécie. E resolvi estudar a matéria porque, na época, nós não tínhamos absolutamente nada para decidir sobre isso. Tomávamos emprestado jurisprudência de outros estados, legislações de outros países, e resolvíamos da melhor maneira possível, mas nunca na área familiar e sempre na área civil, porque não era considerada este tipo de relação uma entidade familiar. Então, eu tive vários casos interessantes e resolvi escrever esse livro. E neste livro eu coloquei justamente a necessidade de se ter uma regulamentação quanto à adoção, quanto à tutela de crianças, quanto a direito previdenciário, quanto à sucessão, quanto à partilha de bens. A partilha de bens, inclusive, era muito necessária, porque quando rompida a união entre os homoafetivos, era difícil você fazer a partilha de bens, porque a família de um ou de outro vinha e dizia, não, é meu. Então, era muito triste, porque você via que aquele casal tinha aquela convivência de muitos anos e a gente não tinha respaldo legal para definir. Muito obrigada. Chegou a hora da gente conhecer no quadro Vida de Juiz um pouco da trajetória dos magistrados. Meu nome é César Augusto Escapim, sou magistrado no estado do Amapá há 21 anos e optei pela carreira da magistratura porque via nela uma realização profissional e em poder ser útil às pessoas e à população no estado no qual eu trabalho. E como dica para quem pretende ingressar na carreira da magistratura, eu acredito que tem que ser muita dedicação, estudo e também muita humildade. Agradeço a desembargadora Gardênia pela entrevista. Eu é que agradeço novamente essa oportunidade e gostaria apenas de dar uma mensagem ao público, principalmente aos casais jovens, no tocante, inclusive, ao abandono afetivo, à alienação parental. Quando se tem uma relação, ela deve ser equilibrada. E esta relação equilibrada, quando a prole deve ser mais equilibrada ainda, porque a criança não tem absolutamente nada a ver, nenhuma culpa com os problemas pessoais do casal. Então é interessante que o casal se equilibre e procure resolver os seus problemas pessoais sem influenciar seus filhos.
Nosso programa termina aqui. Se você quiser sugerir algum tema, escreva para o nosso e-mail brasiljustiça@amb.com.br. Muito obrigada pela sua companhia e até o próximo.